A paz do Senhor a todos, da Igreja Batista Renovada, Ministério Vive, e a todos vocês que sempre estão conosco na internet. Eu quero estar compartilhando com os irmãos mais uma porção do maná, do nosso devocional, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero falar hoje a respeito de vitória ou fracasso. Eu quero, em cima disso, pegar um texto no Evangelho de Mateus. Vamos lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quero fazer uma pausa aqui. Eu falei alguns dias atrás a respeito de fé. Então, a nossa vitória ou fracasso está numa total dependência da nossa fé. E como eu disse antes, não é uma fé aleatória em qualquer coisa. Não, uma fé com fundamento no Senhor, no Deus e na sua palavra. E tem aqui 3 pontos importantes que é para nós entendermos e usufruirmos nesses dias. Ouvir, crer na palavra, ouvir a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Então, ouvir, crer e obedecer. Então Pedro, ele ouviu. Jesus falou: vem. Já estavam todos com medo. Era uma tempestade, de madrugada, escuro. Aí Jesus fala: vem. Pedro creu. Por que sabe, pastor, que ele creu? Creu porque saiu do barco. Se ele não tivesse crido, não teria saído. E obedeceu à voz do mestre, obviamente, porque ele foi através da palavra de Jesus, aquilo que ele tinha dito. Mas, olha só que interessante, versículo 30. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Aqui no versículo 30 houve uma mudança repentina da cena. Pedro desvia os olhos do Senhor, a palavra viva, o verbo divino, e contempla o mundo visível, os sentimentos, as coisas ao redor. De repente ele olhou, viu que aquilo lá era oceano mesmo, era mar. De repente ele olhou o vento forte, a tempestade, as coisas, as fúrias que estavam ao redor pelos intempéries. Então, aqui nós vemos que vem o medo. Esse é o ponto. E nós vamos hoje entender que olhar para o mundo, olhar para os sentidos, para as circunstâncias, não, nós devemos olhar para o Senhor. Ter medo. Então tudo isso gera fracasso. Olhar para o mundo, para as circunstâncias ao nosso redor, para as coisas que estão aos sentimentos ao nosso redor. Ter medo, porque é claro, uma visão de crise gera medo e revela a impotência humana. Mas nós devemos entender que não estou falando de um medo normal, racional. Veja bem, estamos falando de algo que vai além da impotência humana. O medo mostra que de repente chega até um certo ponto, nós não somos nada e dependemos do Senhor. E o terceiro ponto que leva ao fracasso, então, olhar para as circunstâncias ao redor leva ao fracasso, ter medo leva ao fracasso e duvidar. A dúvida é o oposto da fé. Então a dúvida vem através do medo e derruba a fé. A fé dá ouvidos aquele que tem fé, não dá ouvidos a relatórios negativos e rejeita tudo o que não diz amém às promessas de Deus.
Dúvida opera no reino da mente. Agora, a fé opera no reino do Espírito, aqui dentro. Pois eu sou o templo vivo do Espírito Santo e o Espírito de Deus fala ao meu espírito, trazendo as palavras e as promessas de Deus. Então temos que caminhar em cima das promessas de Deus. Tomem cuidado. Esteja preparado para recusar qualquer pensamento ou imagem que se forme contrário à sua oração. Então vamos estar orando, vamos estar clamando, pedindo ao Senhor e crendo pela fé nas promessas naquilo que Ele tem. Por isso é importante orarmos segundo a palavra de Deus. Pois Deus não é homem para mentir, como eu disse anteriormente, nem filho do homem para não cumprir com as suas promessas. Fiquemos atentos. Vamos tomar posse da vitória e não abraçar o fracasso em todas as circunstâncias, pois essa palavra é para nós, assim como Pedro agiu pela fé, crendo na palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor. Nós vamos agir da mesma maneira. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esteja lendo, meditando, vamos fazendo nossos devocionais, crescendo na palavra do Senhor. Amém. Fica aqui essa meditação para hoje. Dentro em breve teremos mais algumas aí. Até mais. Fiquem todos na paz do Senhor.